presidente da Federação Brasileira de Futebol, Josafá Dantas. Presidente, os principais pontos dessa última reunião: campeonato confirmado com 12 equipes, começa em 19 de janeiro e teremos eventos importantes, a Copa do Brasil, Brasiliense na Série C, Sobradinho e Lusiânia também participando de competições nacionais, além do Ceilândia. Nós aqui tivemos a felicidade porque os clubes que estão querendo fazer um campeonato de qualidade estiveram presentes, discutiram a matéria e nós vamos ter, eu apresentei para eles a inspeção que o governo fez nos estádios e garantiu que no dia 19 de outubro, de janeiro de 2013, nós vamos ter um início de campeonato bem. E alguns estádios que não vão ser entregues nessa primeira fase vão ficar para uma fase seguinte. Eu já estive no Ministério Público conversando com o promotor da causa e ele sugeriu que a gente fizesse um acordo nos autos sobre essa reforma desses estádios, porque o Ministério Público tem responsabilidade e, como dizer, nossa intenção não é suspender o campeonato ou criar dificuldade. Nossa intenção do Ministério Público é apenas fiscalizar dentro de nossas funções para que as autoridades e aqueles atores do esporte não esqueçam o principal personagem de toda essa história, que é o torcedor. Sem virada de mesa, tudo pacificado, bandeira branca. O presidente já fez várias reuniões e essa gestão, com toda a sua diretoria, fazendo um belo trabalho. O campeonato mudou um pouco a fórmula, terá 12 equipes e na reta final a grande decisão, né? Na reta final, como ficou aprovado no arbitral do dia 8 de novembro, será uma decisão de ida e vinda, com 2 jogos, que os clubes entenderam que é assim, porque nesse caso nós estamos dando oportunidade para que os 2 melhores clubes façam 2 partidas, lá e cá, em casa e na casa do adversário, vice-versa. Eu queria aproveitar o Nascimento aqui, para dizer que a eleição já acabou e que aqueles clubes que queiram fazer um futebol de qualidade, que nós estamos abertos ao diálogo, à conversação, e que somente com diálogo e não é com radicalismo que a gente vai conseguir um futebol para frente. Nós temos que respeitar o torcedor. E os clubes têm o seu patrimônio, que são seus jogadores, seu patrimônio físico, mas o maior patrimônio é o torcedor. E eu acredito que o torcedor, nesse momento, não está querendo enfrentamentos e, como sabemos muito bem, Brasília vai passar a partir do ano que vem, aliás, já a partir de agora, já está vivendo um momento da Copa das Confederações e Copa do Mundo. E esses clubes que mantêm um certo radicalismo não devem fazer isso, porque o torcedor está vendo e está todo mundo observando o comportamento de todos. Presidente Josafá Dantas, a federação está reformulando a sua estrutura, não vai parar para o início do campeonato em 19 de janeiro. E também vai fazer uma experiência já no Estádio Nacional Mané Garrincha. Esse jogo pode ser Botafogo e Sobradinho. Olha, nós estamos discutindo para poder pode ter o jogo da seleção brasileira, pode ter também um jogo com os grandes clubes. Está se tratando disso. Primeiro nós temos que ver como é que vai ficar o estádio e saber como é que nós vamos e que o governo, que na realidade é o grande investidor, é o proprietário do estádio, para ver como é que ele vai agraciar o torcedor brasileiro sobre esse assunto. Então nós estamos aqui, alguns sugerem que seja um quadrangular entre Santos, de Neymar, o Flamengo, o Fluminense e o Corinthians. Corinthians campeão de Libertadores, Fluminense campeão nacional, Flamengo o eterna paixão e o Santos o maior campeão de todos os tempos do Brasil. Presidente Josafá Dantas, para encerrar, em relação à estrutura da federação, em relação ao marketing, à divulgação do campeonato, o apoio do governo, que é fundamental. Olha, nós conversamos com o governo já se comprometeu a ajudar dentro do possível, dentro da legalidade, e nós estamos conversando, estamos dialogando. Já tem várias empresas, que me surpreendeu, que várias empresas já nos procuraram
para poder conversar, para patrocinar uniforme, patrocinar bola. E está bem adiantado, como eu estou te falando, Nascimento. No dia 19 de janeiro vamos ter um campeonato muito diferente, muito superior, dentro daquele que o torcedor brasileiro merece, que é o respeito e futebol de qualidade. E o presidente Josafá Dantas, a diretoria da federação, vai ter o apoio na arbitragem do experiente Luciano de Almeida, ao lado do José Caldas. O Luciano foi uma sugestão da CBF quando eu estive com o Zé Maria Marinho e o Marco Polo. Eu conversando com ele, falando sobre a arbitragem Distrito Federal, que sempre foi meio conflitante. Aí eles falaram para o Coronel Aristeu, que é o presidente da Comissão Nacional, e perguntaram se poderia ser o Luciano de Almeida. Como eu consultei alguns clubes, e os clubes disseram que tudo bem, e os atores do futebol disseram tudo bem, então nós substituímos, não tenho nada contra Alexandre, pelo contrário, é uma pessoa, acho que, se não me engano, sobrinho do Wilson Andrade, que foi do PMDB e foi da Federação Metropolitana de Futebol por muito tempo. Então não temos grande árbitro, e o Luciano é meu amigo, o Luciano é de confiança, o Luciano vai ser aproveitado dentro de um projeto maior. Mas nesse momento, para dar tranquilidade ao campeonato, tranquilidade à arbitragem, nós achamos que o nome do Luciano era mais conveniente. E a volta do Sandro Meira Risse e do Wilton Sampaio, é possível? Como é que é? A volta do Sandro Meira Risse e o Wilton Sampaio. O Luciano vai estar conversando justamente com a CBF e com as demais comissão de arbitragem, justamente para ver se aqueles que queiram retornar. Foi uma das pautas que ele me trouxe, quando ele aqui se apresentou, diz: nós temos que trabalhar para trazer aqueles árbitros que são assistentes da FIFA, nomes que enobrecem o futebol do Distrito Federal. Então nós vamos trabalhar para que, se eles não retornarem para esse campeonato, como está em cima, acho que em 2014 nós merecemos ter um quadro de arbitragem qualificado. Não querendo desqualificar os já existentes, mas quanto melhor, quanto mais a qualidade, melhora a qualidade da arbitragem do campeonato, que todo mundo sabe que a arbitragem sempre foi o gargalo. O torcedor sempre gosta de pegar no pé do árbitro. Esse é o presidente da Federação Brasileira de Futebol, Josafá Dantas, conversando conosco. O campeonato começa em 19 de janeiro, Candangão 2013, com 12 equipes. E a final do turno teremos jogos de ida e volta para incrementar ainda mais o Candangão, a 38ª edição. E mais, o Ceilândia disputa a Copa do Brasil, o Sobradinho disputa a Copa do Brasil e o Lusiânia também vai disputar essa competição nacional. Teremos a Copa das Confederações, a Série C com o Brasiliense, a 4ª divisão com Sobradinho, com Ceilândia e o Gama, que está voltando com a nova diretoria. O Candangão está confirmado e começa em 19 de janeiro.